Esta semana, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 34 anos de criação. E o DC Notícias Web vai conversar com a advogada e professora da UDC, Munira Risati, sobre os avanços e os desafios do ECA até agora. Professora, muito obrigada por receber a nossa equipe para falar de um estatuto que foi um marco para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes aqui no Brasil. O prazer é meu, é um tema muito importante nós falarmos dos direitos das crianças e adolescentes. São divididos em fases. Se a gente voltar um tempo, em 1896, nos Estados Unidos, nós tivemos um caso emblemático que levou a comunidade mundial a observar melhor os direitos, que é o caso da menina Mary Ann. Ela era castigada, né? Ela sofria maus tratos pelos pais e naquele momento viu-se que não tinha nenhuma lei de proteção à criança, mas existia lei de proteção aos animais. Então, a Corte de Nova York utilizou a lei de proteção aos animais para estender os direitos aí para aquela criança que sofria maus tratos. Isso levou a comunidade internacional a observar diferente, teve algumas evoluções nesse andamento, alguns protocolos internacionais, a Convenção Interamericana dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Brasil é signatário dessas convenções, desses tratados de direitos humanos, que veio então com o surgimento da Constituição, né? A nossa Constituição de 1988, que trouxe a proteção integral à criança e adolescente com a criação de uma norma que regulamentasse essa proteção integral. Quais foram as principais mudanças aplicadas pelo ECA? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem para regulamentar essa proteção integral, trazendo os direitos que existem na Constituição para todo ser humano, para todo cidadão, aqueles direitos e garantias fundamentais, mas quando se tratar de criança ou adolescente, eu tiver um alargamento, um plus, né, como diz a doutrina. Então, eu tenho que ter um olhar diferente. Até porque a Constituição, no seu artigo 227, ela prevê que a responsabilidade em relação às crianças e adolescentes não é uma responsabilidade só dos pais. Tanto que a legislação ela coloca a responsabilidade nessa proteção aos direitos da criança e do adolescente é uma responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Traz a sociedade como uma responsabilidade solidária. É um dos princípios que o ECA vem desenvolvendo lá no seu artigo 4º, a responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade. Quando encontramos a criança e adolescente numa situação de risco, é o que a ECA quer proteger. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele prevê que nenhuma criança e adolescente dentro do nosso território nacional pode ficar em situação de risco. Então, traz nesse contexto essa proteção, traz nessa evolução, nesse contexto, os direitos relacionados à Constituição de proteção humana, direito à saúde, direito à vida, mas com uma prioridade, né? Existem prioridades. Aí eu divido na primeira infância, que é até os 6 anos, dos 0 aos 6 anos a primeira infância, como criança até os 12 anos incompletos e como adolescente dos 12 anos completos até os 18 incompletos, tendo aí essa divisão de tratamento de acordo com as suas capacidades cognitivas. O ECA, ele reduziu a mortalidade e também aumentou a alfabetização de muitas crianças durante todo esse período. Exatamente. Uma questão interessante é que quando a gente fala de proteção integral, e o que está trabalhando o ECA, ele traz nos seus artigos, né, nas suas regras, muita proteção desde a prevenção. Até pouco tempo atrás, tivemos vários fatos históricos aqui do Brasil que foi evoluindo a lei, como, por exemplo, a situação do caso do menino Bernardo, do Rio Grande do Sul, trouxe a ideia da educação sem violência, depois com o menino Henry no Rio de Janeiro, né, que trouxe o contexto, eu preciso trazer a maior proteção ainda nos dias atuais, que é um grande desafio, né? As crianças, elas estão cercadas ali dentro das suas residências, com a atenção só da família, mas a sociedade também tem que ter essa atenção e o Estado como um terceiro ali previsto na lei. Além da mortalidade, da exigência das vacinas, das exigências do acompanhamento, está tudo na legislação. Dentro do ECA tem essa previsão, é obrigatória a vacinação, é obrigatório o acompanhamento, né, do desenvolvimento dessa criança para poder prevenir.
como a gente vê as prevenções, o teste do pezinho, dentre outras, estão ali para prevenir, para evitar problemas maiores que não existiam antigamente. E como que era cobrado isso antes? Não era cobrado? Não tinha essa previsão específica, né? O Código de Menores tinha antes essas informações, mas com a Constituição e com a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, houve uma previsão mais específica, né? Trazendo essa responsabilização aos pais, à sociedade, como eu disse, né? Esse dever, porque nós temos que conscientizar-nos que as crianças e adolescentes de hoje serão os adultos de amanhã, que informará a nossa sociedade. Por isso que tem essa doutrina da proteção integral, ela é desmembrada em alguns princípios, e um deles é observar que a criança e o adolescente é pessoa em desenvolvimento, e como tal, merece essa atenção e essa proteção. O ECA ele já tem 34 anos. Muitas coisas já foram melhoradas, mas ainda há muito que se fazer, ainda há muitos desafios a serem enfrentados? Muitos, porque a todo dia nós observamos casos que envolvem criança e adolescente, casos de abusos, casos de maus tratos, casos de evasão escolar. Nós tivemos uma evasão escolar muito grande pós-pandemia, né? Então isso o ECA tenta evitar dentro da sua legislação. Então, há uma legislação, só que tem-se ainda encaminhado e buscado meios de efetivação. Há efetivações em alguns cenários, mas tem que evoluir as políticas públicas serem criadas justamente para essa conscientização da educação, né, da questão da educação familiar, das questões que envolvem a criança e adolescente, que é um grande desafio para todo mundo. A senhora falou agora de implementação de políticas públicas. O que foi implementado que teve efetiva mudança mesmo no comportamento das pessoas, dos pais, da sociedade no modo geral com o ECA? Há várias. A questão da saúde, das prevenções da saúde, do encaminhamento, né, das vacinações, as questões relacionadas à educação, a obrigatoriedade de estar inserido nas escolas, as crianças devem estar na escola, né, dentro dos seus períodos, a possibilidade do trabalho do adolescente, né, ser compatível com a escola, a criação, por exemplo, de regras sobre o menor aprendiz, né, sobre o jovem aprendiz, né, de introduzir nas empresas o aprendiz como obrigatoriedade, trazendo essa possibilidade de inserir no mercado de trabalho na fase adulta. Então, existem boas políticas públicas e algumas que ainda estão se alinhando. Acredito que no futuro nós teremos coisas melhores. A senhora, como advogada, já vivenciou algumas regras que foram descumpridas? Eu tive casos, né, de atuações relacionadas às famílias. Dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, há contexto de famílias, né, famílias naturais, famílias extensas e famílias substitutas, onde as crianças e adolescentes não podem ficar numa situação de risco. Então, no caso dessas situações de risco, o juízo da criança e adolescente vai encaminhá-las a uma família substituta, que por meio de guarda, por meio de tutela ou por meio de adoção. E o interessante é que nesse meio termo a gente vai ter essas crianças que vão ser acolhidas. Nós temos o acolhimento institucionais, né, e os acolhimentos familiares, que é aquele programa que é fantástico, que é uma das políticas públicas interessantes do ECA, que é o programa de família acolhedora. Né? São as famílias na sociedade que acolhem essas crianças que estão nessa situação de incertezas e de riscos, introduzindo ela nesse seio familiar. O interessante, Elisa, é deixar claro também que nos ensinos infantis já tem o ECA. Então, se você pegar apostilas que são trabalhadas, né, nos ensinos infantis, nos ensinos fundamentais, ensino médio, tem o ECA lá. Então, há uma obrigatoriedade dessa inclusão dos direitos da criança e adolescente desde as cadeiras escolares. Então, hoje as crianças são obrigadas a ter acesso a essas informações, né? Justamente para trazer a informação, para levar ao conhecimento. Principalmente para chamar a atenção também. Está acontecendo algo errado aqui em casa. Exatamente. Isso é muito interessante. Então, as cartilhas escolares, é como uma educação ambiental que foi introduzida nas escolas. Há uma introdução nas escolas, nos materiais didáticos. Hoje, há um contexto que existe essa legislação, que você tem o direito, que você pode buscar auxílio no caso de uma situação. Então, nós temos muito que comemorar. Temos que comemorar, com certeza. É uma lei, é um marco histórico dos direitos da pessoa humana, no caso, a criança e adolescente sendo considerada como sujeito de direitos, né, detentoras de direitos relacionados às garantias fundamentais. Professora, muito obrigada por participar do DC Notícias Web. Volte sempre. Eu que agradeço e vou estar sempre à disposição para esclarecermos o que for necessário relacionado ao direito.